Isso seria um truque legal. E tudo aquilo que havia acontecido com aquele papado fraco ali seria desconsiderado, porque não poderia ser dele. Deve ter outra fonte? É assim que as sociedades secretas trabalham. Elas funcionam por trás de fachadas, por trás de fachadas, por trás de fachadas. Então vamos ver o que acontece. Por volta de 1804, Pio VII observa Napoleão se coroando imperador. Então Napoleão assume os estados do Vaticano. Então parece que Roma está diminuindo. Mas em 1848, Mazzini ataca Roma e então o Papa vai para o exílio. Então o poder papal desaparece e os protestantes ficam relaxados, basicamente. E essa é uma coisa perigosa a se fazer. Berthier leva o Papa cativo, Weishaupt e seus amigos jesuítas cortam o acesso ao Vaticano, lançando e liderando a Revolução Francesa. Ao dirigirem a conquista de Napoleão da Europa Católica e, eventualmente, fazendo com que Napoleão colocasse o Papa Pio VII na cadeia em Avignon, até que ele concordasse, como preço da sua libertação, a restabelecer a ordem jesuíta. Os jesuítas haviam sido banidos mesmo na Igreja Católica. Imaginem isso! E eles se tornaram subversivos. E houve uma guerra, mas talvez eles tivessem sido banidos para dar a impressão de que havia uma guerra, porque você nunca pode estar seguro. Porque essas pessoas mentem muito. Eu estou falando da história, do que aconteceu. Essa guerra jesuíta contra o Vaticano foi terminada pelo Congresso de Viena e pelo Tratado de Verona, um tratado secreto de 1822. Vejam que isso é uma citação, eu só estou usando citações, eu não estou inventando nada. Depois que o Papa Pio foi liberto da prisão de Napoleão, ele formalmente restaurou a ordem jesuíta com uma bula papal. A bula é a declaração mais forte que o Papa pode fazer. Em 1814, e o Papa acrescentou, nessa bula, se qualquer pessoa tentar de novo abolir a Sociedade de Jesus, ele incorrerá na indignação do Deus Altíssimo e dos santos apóstolos Pedro e Paulo. Talvez isso tenha sido uma artimanha, um jogo, talvez tenha sido real. Não importa, nós nunca vamos saber a verdade, até que a cortina seja removida um dia. Mas, supostamente, liberdade religiosa. E os revolucionários foram para as ruas. E eles fizeram o que achavam que deviam fazer. Aqui está José Bonaparte. 1768, 1866, se tornou rei da Espanha e ele se tornou um grão-mestre da maçonaria na França. Vejam que aqui você tem todas as conexões maçônicas e isso aqui foi tirado de um livro maçom. São todas fontes maçônicas. E Napoleão era ele mesmo um alto maçom. Estava agora travando guerra em toda a Europa, estava exterminando as monarquias, e então ele entrou em guerra contra a Inglaterra. Agora, quem é que estava no controle da Inglaterra nesse momento? Os maçons. Então nós tivemos a Batalha de Waterloo. E aqui estão os generais. Os generais que lutaram dos dois lados. Michel Ney e von Kraut. Estes estavam do lado de Napoleão. Este era um alto maçom, este era um alto maçom e Napoleão era maçom. Do outro lado, o general Blücher. E quem sabe falar alemão vão se lembrar de um provérbio alemão que significa que o general Blücher foi aquele que deu mais trabalho para Napoleão. Ele era um alto maçom. G. von Scharnhorst também era maçom. Eram todos maçons. E essa guerra, será que ela era de fato uma guerra? Ou era uma guerra de mentirinha? E quem foram aqueles que orquestraram a Primeira Guerra Mundial? Kaiser Guilherme I, o que ele está usando? Ele está usando o avental de maçom. Ele era um maçom, era isso que ele era. E aqui está o Kaiser Frederico o Grande. Vocês estão vendo que ele também está vestido como maçom? E você pode encontrar essas figuras nos livros de maçonaria. Eles se orgulham de que esses reis todos eram maçons. Então, todas essas guerras foram planejadas por maçons. E quem é que governava os maçons? Os jesuítas? Vamos agora dar uma olhada nos Estados Unidos. Aqui está o Capitólio, esse grande prédio. Aqui está a pedra fundamental do prédio, construído maçonicamente em 17 de setembro de 1932. Porque naquela época, os Estados Unidos já eram governados por maçons. Claro que o povo comum não sabe disso, as instituições continuam as mesmas, mas estão sendo infiltradas.
Se você observar a arquitetura, a águia, o simbolismo, o que você tem aqui é a adoração ao sol. Este é o mapa da cidade de Washington. Este é um simbolismo maçônico. Você tem aqui um bode de cabeça para baixo no mapa da cidade. Aqui você tem o compasso. E tudo funciona em blocos de 13. Por exemplo, o templo maçônico fica na rua 13. Todo o mapa da cidade de Washington é organizado de forma maçônica, dedicado a Lúcifer. Claro que os habitantes não sabem disso. A Casa Branca é construída com esta tremenda estela por perto, a altura da qual é 555 pés, não 666, porque este número pertence a uma hierarquia superior em Roma. Mas temos 555. Não é interessante que Hollywood também usa o número 555? Vocês já notaram que quando eles estão mostrando um programa de televisão, o número telefônico disponível é sempre 555, blá, 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 blá e outra coisa? O número é o número de Hollywood. O nome Hollywood significa a madeira que é usada para fazer o bastão de uma bruxa. É um número dedicado a Lúcifer, um número de bruxaria. Mas isso não nos interessa agora. Aqui está a estela. Quem construiu os alicerces da cidade? Foram os maçons, então vamos ver o significado disso. Aqui está a enciclopédia da maçonaria. Esta vai ser a nossa fonte agora. Os obeliscos foram originalmente construídos em honra ao Deus Sol. Essa conexão vem da adoração egípcia ao Falos. Bem, aqui é o membro masculino. E ele está na Casa Branca. Bem, nós não temos que continuar por muito tempo, porque ele é dedicado a Ísis, a Osíris. Bem, aqui está a estrutura. Agora, a estrutura militar é um pentágono, que é o centro mais alto do pentagrama, no qual 13 bruxas ficariam, de modo que elas consigam propagar uma maldição. Então, esta também é uma estrutura com tons de bruxaria. Bem, é apenas um edifício, mas tem algumas conotações. Bem, também a França, que tem uma nova filosofia, uma ordem para o novo mundo, e ela enviou aos Estados Unidos um presente, a Estátua da Liberdade. Então vamos perguntar à Unesco o que ela significa. A Unesco diz: os 7 raios de sol que emanam do halo de Mitra, aqui está o deus Mitra, simbolizam o seu triunfo sobre as forças das trevas. Agora, vocês precisam entender. Lúcifer diz que Miguel e seus anjos representam as forças das trevas e que Jeová é o diabo. Isso não é terrível? Lembram-se disso? E aqui está a Unesco nos dizendo que a cabeça da Estátua da Liberdade é adornada com 7 raios de Mitra. Aqui está a tocha de Lúcifer. Porque não interessa se Lúcifer é homem ou mulher, porque Lúcifer é androgênico. Aqui está a pedra fundamental, neste lugar, em 5 de agosto de 1884. A pedra fundamental do pedestal da Estátua da Liberdade, clareando o mundo, isto é, iluminação, foi lançada com uma cerimônia por William Brodie, grão-mestre dos maçons. E aqui está o símbolo maçônico. Então, a Estátua da Liberdade é maçônica. E tudo vai parecer maçônico à medida que nós continuarmos. Tex Mars escreve que, pairando sobre as águas brilhantes mas poluídas, ela segura em seu braço estendido e na sua mão uma tocha de fogo e luz. Um presente da ordem maçônica, os herdeiros modernos da herança Illuminati. A Estátua da Liberdade foi esculpida por Frédéric Bartholdi, membro da loja maçônica de Alsace-Lorraine, em Paris, França. A estátua é significativa para as sociedades secretas que estão planejando a nova ordem mundial. E continua. Por volta de 1854, Pio proclamou a concepção imaculada da Virgem Maria. Maria sempre esteve no catolicismo romano. Mas agora Maria está sendo colocada no centro e está sendo legitimada como a Mãe de Deus e como uma entidade celestial. Em 1869, Pio reúne o primeiro concílio vaticano em Roma e em 1870 o dogma da infalibilidade papal é publicado. Agora temos um outro Deus na Terra. Esse é o triunfo do ultramontanismo. Os jesuítas passam a garantir que todo o poder se concentra nas mãos de um homem.